Fala pessoal, tudo beleza? Antes da gente mergulhar no assunto de hoje, aquele recado de sempre. Já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, combinado? Bom, vamos lá. Sabe quando você abre um aplicativo e ele parece que voa, é instantâneo, enquanto outros se arrastam para carregar? Pois é. A resposta para isso geralmente não está na sua conexão de internet, mas sim na arquitetura por trás da aplicação. E hoje, a gente vai desvendar a tecnologia que está mudando completamente esse jogo. As Edge Functions. Essa sensação de lentidão, de que as coisas demoram, é algo que todo mundo sente. E a primeira coisa que a gente faz é culpar a nossa internet, né? Mas na maioria das vezes, o problema não é a sua conexão, e sim um desafio de distância física no mundo digital. E aqui está o grande vilão dessa história, a latência. Pensa comigo. Não importa o quão rápida seja a sua internet, os dados ainda precisam viajar fisicamente de um ponto a outro. Eles saem de um data center, que pode estar em outro continente, cruzam oceanos por cabos submarinos, até chegar no seu dispositivo. E essa jornada, por mais rápida que seja, leva tempo. Um tempo precioso, medido em milissegundos, que a gente percebe como lentidão. Essa é a raiz do problema. O jeito tradicional como a web foi construída criou um cenário onde a sua localização geográfica em relação a um servidor acaba definindo se a sua experiência vai ser boa ou ruim. A arquitetura clássica é assim, a gente concentra tudo num lugar só. Imagina uma aplicação que está hospedada num único servidor lá na Virgínia, nos Estados Unidos, que é uma região bem comum. Para alguém que está aqui no Brasil, ou na Europa, ou na Ásia, cada clique, cada interação significa uma ordem que precisa viajar milhares de quilômetros até a Virgínia e depois voltar com a resposta. Resultado? Uma latência alta. Não tem como fugir. Mas e se a gente pudesse virar essa lógica de cabeça para baixo? E se, em vez de levar os usuários até o código, a gente levasse o código até os usuários? Parece ficção científica, mas essa é exatamente a proposta da computação de borda, ou Edge Computing. E é aqui que a mágica acontece. As Edge Functions são basicamente pequenos pedaços de lógica super leves que não precisam de um servidor para a gente gerenciar. E o mais importante, elas são distribuídas pelo mundo todo. Então, quando uma requisição é feita, o código não roda num data center lá longe. Ele roda no ponto da rede que estiver geograficamente mais próximo da pessoa. E elas têm uma arma secreta, um verdadeiro superpoder. Diferente das funções serverless tradicionais, que às vezes demoram um pouquinho para acordar, um fenômeno que a gente chama de cold start, as Edge Functions iniciam de forma quase instantânea. Agora, a razão técnica para essa velocidade toda é o que está por trás delas. Em vez de usar containers ou máquinas virtuais que são mais pesados e demorados para iniciar, as Edge Functions usam uma tecnologia chamada V8 Isolates. É a mesma engine que roda o JavaScript no Google Chrome. E a diferença de performance é brutal. A gente está falando de iniciar em microsegundos contra centenas de milissegundos. É como comparar a largada de um carro de Fórmula 1 com a de um caminhão. Antes de continuar com o vídeo, preciso falar da Hostinger, que oferece hospedagem de sites rápida, segura e fácil de usar, perfeita para quem está começando ou para quem já tem experiência. Com a Hostinger, você tem tudo o que precisa para colocar seu site no ar, desde domínio grátis por 1 ano até suporte 24/7 em português. E o melhor de tudo, você pode aproveitar um desconto especial de 20% usando o link aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo na tela. Não perca essa oportunidade de ter a melhor hospedagem com um super desconto. Bom, com essa nova ferramenta na mão, a gente pode colocar as diferentes formas de construir um back-end para brigar lado a lado. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. O ponto-chave é que as Edge Functions são feitas sob medida para ter latência baixíssima e escala globalmente de forma automática. Enquanto os sistemas monolíticos sofrem com distância e o serverless tradicional ainda está amarrado a uma região específica, a borda simplesmente funciona em todo lugar, o tempo todo. Ok, a teoria é muito legal, mas o que isso realmente permite a gente fazer no dia a dia? É aqui que as Edge Functions mostram do que são capazes. O primeiro superpoder é a segurança. Pensa na Edge Function como um segurança na porta da sua aplicação. Ela pode verificar a identidade de quem está chegando, validar tokens de autenticação e barrar tráfego malicioso antes que ele sequer chegue perto do seu servidor principal. A segurança deixa de ser um muro ao redor de um castelo e se torna uma defesa inteligente em toda a fronteira da sua rede. O segundo superpoder é a personalização instantânea. As plataformas de borda sabem de onde no mundo uma requisição está vindo. Com essa informação, uma Edge Function pode, na hora, mostrar o conteúdo no idioma certo, com a moeda correta, ou até redirecionar para uma versão local do site.
E o melhor é que, como isso acontece antes da página ser enviada, a experiência é super fluida. Acaba com aquele efeito esquisito de uma página carregar em uma língua e depois piscar e mudar para outra. E falando em entregar a melhor experiência para o usuário com velocidade e personalização, se você está planejando construir um projeto assim, vai precisar de uma hospedagem de qualidade. A hospedagem de sites da Hostinger é uma ótima pedida. Eles têm servidores rápidos e uma infraestrutura robusta para sua aplicação voar, e o melhor, usando o link que está aqui na descrição ou o QR Code na tela, você garante 20% de desconto. Vale a pena conferir. E o mais impressionante é que, muitas vezes, uma experiência super localizada e poderosa como essa é criada com uma simples linha de código como essa daqui, rodando na borda. É a simplicidade gerando um impacto enorme. E o terceiro superpoder, fazer testes A/B do jeito certo. Em vez de rodar o teste no navegador, que causa aquela piscada chata na tela, a Add Function decide qual versão da página, a A ou a B, vai ser mostrada antes de enviar. A pessoa já recebe a página pronta. Isso garante que o teste não atrapalhe a experiência de ninguém. Mas claro, nem tudo são flores. A computação de borda também traz seus próprios desafios. E isso nos faz pensar sobre como será o futuro. Existe uma grande questão que hoje define os limites dessa tecnologia. E a pergunta é essa. E a resposta é: o banco de dados. Esse é o principal obstáculo. Pensa comigo. De que adianta sua função rodar em microsegundos em Sydney, na Austrália, se ela precisa buscar uma informação num banco de dados que está lá na Virgínia? A viagem de ida e volta dos dados pela rede acaba com toda a vantagem de velocidade que a gente ganhou. A boa notícia é que a comunidade de desenvolvimento está trabalhando em soluções incríveis para isso. Desde estratégias mais simples, como rodar a função na mesma região do banco de dados quando necessário, até uma nova geração de bancos de dados e sistemas de cache, que também vivem na borda, deixando os dados pertinho do código. E para quem já tem um sistema rodando, um legado, precisa jogar tudo fora e começar do zero? Felizmente, a resposta é não. A migração pode ser feita aos poucos. Existe um padrão de arquitetura com um nome curioso: Strangler Fig, ou figueira estranguladora. A ideia é genial. Você coloca sua Add Function na frente do seu sistema antigo, agindo como um proxy. Aos poucos, você vai movendo pequenas partes da lógica do sistema antigo para essa nova camada na borda. Com o tempo, você vai estrangulando o sistema legado, substituindo ele peça por peça, sem precisar de uma grande reescrita de uma vez só. Então, a gente chega na grande lição disso tudo. O debate não é sobre abandonar a nuvem e ir para a borda. O futuro é um modelo híbrido e inteligente, onde cada pedaço da nossa aplicação roda no lugar que faz mais sentido para ela. Isso muda radicalmente a forma como a gente precisa pensar na hora de construir software. A pergunta principal se torna muito mais detalhada, muito mais estratégica. E é com essa pergunta que a gente encerra. A computação que leva em conta a localização não é mais futuro, já é presente, e vai definir a próxima geração de aplicações que a gente vai construir e usar todos os dias. A questão agora é encontrar o lugar ideal no mundo para cada pedacinho do nosso código. E aí, o que achou? Se curtiu essa análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e conta pra gente aqui nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.